A paz, igreja, amém? Peace be to the church, amen. A paz, igreja, amém? Peace be to the church. É um prazer estar na casa do Pai. It's a pleasure to be in the house of the Lord. E é uma responsabilidade muito grande It's a trazer a big palavra do Senhor. responsibility to bring the word. E é muito difícil ter uma And translator. it's really hard to have a translator. Mas nós vamos conseguir. But we're gonna conquer it Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém, igreja? Amen, church. Abra sua Bíblia Open your Bible em João 3, in John 3, versículo 3. verse 3. Quando o Leandro falou que ia falar sobre João 3,16, When Leandro said that he would speak about John 3:16, eu pensei, meu Deus, I thought, oh my God. Deus confirmou God confirmed através da saudação do meu through filho the salvation of my son que ele queria falar conosco that he would want to speak to us sobre Jesus, about Jesus, Nicodemos Nicodemus, e esse encontro com Deus. and this encounter with God. Porque Jesus é Deus, Because Jesus is God. encarnado é Deus encarnado em Jesus God as Jesus aqui na terra here on earth para se apresentar para to nós. present himself to us. E eu creio And I believe que nessa noite that tonight, nós vamos sair daqui we'll leave here tonight diferente different de quando entramos. as the same way we came in. Amém, igreja? Amen. João 3:3 John 3:3 diz assim: says like this. Jesus respondeu e disse: Jesus answered and said to him, na verdade te digo most assuredly I say to you, que aquele que não nascer de novo unless one is born again, não pode ver he cannot see o reino de Deus. the kingdom of God. No versículo 6 In verse 6 diz assim: says like this. o que é nascido da carne That which is born of the flesh é carne, is flesh, e o que é nascido do Espírito and that which is born of the Spirit é Espírito. is spirit. Eu li esses dois versículos I read these two verses porque em João 3, because in John 3, como o Leandro disse, how Leandro said, fala sobre o encontro de Jesus e Nicodemos. speaks about Nicodemus and Jesus encounter. Na verdade, o encontro de Nicodemos com Jesus. Is the Nicodemus and Jesus encounter. Porque até ele conhecer Jesus, Because until he met Jesus, ele era apenas um fariseu. he was only a Pharisee. Muito conhecido, Very known, muito renomado, very importante, Very muito important. importante. Mas quando ele conheceu Jesus, but when he met Jesus, ele entendeu he understood que sem Jesus, that without ele Jesus, não era nada. he was nothing. Ele não poderia He nada. could do nothing. Porque só tem um caminho, Because there's only one uma way, verdade one truth, e a única vida and the only que nós life podemos ter that we can se have chama Jesus is Cristo. Jesus Christ. E ele está neste lugar, And he's here tonight, mostrando para nós showing us que nós não somos nada that we are nothing sem ele. without him. Amém, igreja? Amen, church. E aqui eu li esses dois And versículos here I read these two verses porque no primeiro versículo, because on the first verse, quando Jesus diz when Jesus said que para entrar no céu, that to enter the kingdom of heaven, para ver o reino de to Deus, see the kingdom of nós heaven, teríamos que nascer de we need novo. to be born again. Deixou Nicodemos confuso, That made Nicodemus feel confused porque ele nunca tinha sentido because he never felt a fé, the faith. porque ali era fé. Because that there was faith. É fé você acreditar It's faith for you to believe que mesmo adulto, that even an adult, com todo o ensinamento que você teve durante sua vida, all the knowledge and teachings you've been having all life, você tem que nascer de novo, you need to be born again se você quiser entrar no if céu. you want to get into heaven. E naquele tempo, And at that time, Jesus teve que ser específico. Jesus had to be specific. Quem nasce da carne é carne. That who is born of flesh is Mas flesh. quando você encontra Jesus, But when you encounter Jesus, você nasce do Espírito. you are born of the Spirit. Você se torna espiritual. You become spiritual. E você pode entrar no céu. And you can see heaven. E nessa noite, And tonight, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração the word that God brought to my heart é sobre a irresistível graça de Deus is about the irresistible grace of God através de Cristo Jesus. through Jesus Christ. Porque você que está aqui hoje Because you that is here tonight pode ser can be qualquer coisa. X anything. Porque quando você encontra Because Jesus, when you meet
Jesus, É impossível it's impossible ter a mesma to vida have the same de quando life você não o conhecia. as you have never met him. E hoje o Senhor ele quer trazer esse convite para você, And tonight the Lord is inviting you para você entregar sua vida totalmente, for you to give all your life completamente completely nas mãos dele, in his hands. para que ele possa trabalhar na sua vida e transformar He can work in your life and transform tudo. everything. Não é sobre lei, It's not about law. não é sobre It's regra, not about rules. não é sobre religião, It's not about religion. não é sobre você ter uma obrigação It's not about you having an obligation de fazer algo to do something para entrar no céu. to enter the kingdom of heaven. É sobre você ser outra It's pessoa, about you being a nova new person, pessoa, a new person. nascida de Deus. A reborn É você matar a sua carne It's for you to kill todos the flesh os dias every single com o day alvo de ir para o céu, with the direção de ir para o with the céu. direction of going to heaven. Amém, igreja? Amen, church. Não é sobre você ter medo de ir para o It's inferno. not about you having fear of going to heaven. Não é sobre você ter que fazer algo It's not about para having to do ganhar o something céu, to earn heaven. mas é sobre você ser alguém It's about you being someone novo, new, verdadeiro, truthful, matando a carne killing the flesh, e não mais o velho homem. not like the old man. Que é a partir de hoje That from this day onwards, você pode ter esse encontro com you Deus can have this encounter with Jesus de uma tal forma this amazing way que muda o teu ser, that will change your o being, seu your interior, interior, a sua pessoa, your person, o seu caráter. your character. Deus, ele quer mudar pessoas nessa noite. God wants to change people tonight. Ele quer mudar a tua vida por He wants to completo. change your life completely. Ele não quer que você pareça cristão. He doesn't want you to. Ele quer que você seja um mini Cristo nessa He terra, wants you to be a mini Christ here. para fazer a obra To dele, do His work here. sem hipocrisia, Without mas com a hypocrisy, verdade, but with truthfulness. mostrando Showing para cada um that to everyone que você tem pecado, that you have sinned, você tem erro, that you have você tem errors, falha, that you have mas a faults. graça de But Deus His te grace purifica de todo pecado. purifies your E own você sin. não quer ser assim. You don't want to be E você this way. busca mudança de And you vida. seek a change in your life. Porque Jesus Because é Jesus mudança de vida. is change of life. Você não pode ser You cannot be a mesma pessoa the same person, de antes de conhecer Jesus. the same way you were before meeting Se você Christ. fumava, Because if you smoked, se você conhece Jesus, if you know Jesus, é impossível você querer ser it's viciado. impossible for you Porque to Ele preenche todos os espaços. because He fulfills all the pieces. Amém, igreja? Amen. Se você bebia Church. bebida You alcoólica, used to drink alcoholic drinks. quando você conhece When you Jesus, meet Jesus, você não precisa you mais. do not need Porque this Jesus Because preenche Jesus todos os espaços. fulfills all the E spaces. você é uma nova And you are criatura. a new creation. Você não Christ. combina mais You do not match with de it. estar em um pub. You do not match to be in a pub. Não combina It mais. doesn't match it. Porque você não é o mesmo. Because you're not the same. Você é uma nova You are pessoa. a new Você é uma person. nova You are a criatura. new O creation. diabo The devil não tem mais does not have domínio sobre as suas emoções, Of your emotions. sobre as suas vontades. your needs. O vício Your não pertence a Deus. the addiction does not belong to God. Então você So you não precisa mais does not need anymore. de nada Nothing que tira você that takes you do centro da vontade de Deus. that takes you away from the center of God's wants. Você não precisa de nada You do not need para anything distrair that's as distracting suas dores, you, distracting your pains. porque Jesus Because Jesus pode curar todas as can dores, cure all pain. pode curar todas as Can feridas, cure all wounds. pode transformar a sua Can vida. transform your life. Nada dessa terra Nothing here on this earth você precisa mais, you need anymore. porque Jesus Because é o Jesus suficiente. is sufficient. Mas é necessário But there's necessity que você that you abra o teu coração, open your heart, seja verdadeiro com be Deus truthful with Jesus, e fala: mora em mim. and say, live in me. Jesus, Jesus, mora em mim. live in me. Toma todos os Take espaços. all the place. Preenche tudo. Fulfill all the Que eu não places tenha mais that I may not have anymore. necessidade de vício. The necessity of having Que eu não addiction. tenha mais That I may not have anymore. necessidade de cigarro, bebida, Necessity of having to smoke, to drink, drogas, of drugs, baladas. Eu não sei como que é aqui. of going to clubs at night. Jesus
Jesus Ele é o is suficiente, sufficient porque Ele traz because He a brings verdadeira paz, the truthful o amor peace, verdadeiro, the e truthful Ele love, preenche todos and os He fulfills espaços. all the spaces. Então, nessa época aqui, So here on this time, um homem tão conhecido, a very known man, tão letrado, tão very estudado, studied, very knowledge, had a lot of knowledge, estudado nas escrituras, had a lot of knowledge of the scriptures, entendeu understood que não adiantava nada that nothing would happen. parecer, Nothing would work if he only appeared to be homem de Deus. appeared to be a man of God. O que ele precisava mesmo What he needed to be era ser homem de was Deus. to be a man of God. E eu profetizo na sua vida I hoje prophesize in your life que você não vai mais parecer that algo, you will not only mas appear você to vai be something, ser you will be homem e mulher de a Deus. man and a woman of God. Não estou dizendo que nós somos perfeitos. I'm not saying we're going to be perfect. Nós temos We defeitos, have nós faults. temos falhas. We have errors. E é exatamente a sinceridade do nosso coração That's exactly the sincerity of our heart que vai nos ligar a Deus. that will connect us to God. Porque nós não merecemos, Because we don't deserve mas o it. sangue But dele, His blood lá naquela cruz, on that cross derramado por nós, was bled through. isso é a graça. That is grace. E essa graça And this grace ainda está sobre is nós. still here upon us. Ainda há tempo There's still time de você abrir o teu coração, of you being able to open de your você heart, aceitar a that Jesus you accepting verdadeiramente. truthfully. E não é você que vai se transformar, And it's not you that you're going to é Ele que vai entrar dentro de você Him who's going to come upon e you vai transformar and tudo, transform everything. todas as coisas. All the things. Ele vai te fazer um homem e uma He's mulher, going to make you a woman and a novo man. e nova. New. Amém, igreja? Church. Nicodemos é a primeira pessoa dessa noite Nicodemus is the first person of tonight que teve um encontro com that Jesus had an encounter with e nunca Jesus mais conseguiu ser a mesma and pessoa. never was able to become the same person. Eu quero trazer mais alguns exemplos I want to bring more examples para que você so entenda that you understand que você olhando para você that you looking at yourself e achando que você não tem and jeito, seeing and believing that you can't do it, that you don't have any more to do it to God. na Bíblia diz And the Bible says que tinha muitas that pessoas there was a lot of com people muitos erros e with a lot of falhas faults e quando encontrou Jesus that when they met Jesus teve esse novo had nascimento this born again e nunca mais and never foram again as mesmas pessoas. was the same. E eu profetizo que você é uma delas And em I nome de prophesy that you Jesus. are one of those people. Amém, igreja? Amen, church. Aleluia. Hallelujah. Abra sua Bíblia Open your em Bible João 4:7. in John 4, verse 7. John chapter 4, verse 7. Aleluia. Hallelujah. João 4, John versículo chapter 7. 4, verse 7. Todos acharam? Amém? Did everyone find it? Amen. Diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. There comes the woman of Samaria to draw water. Disse-lhe Jesus: Jesus said unto her, dai-me de beber. give me to drink. Porque os seus discípulos For his disciples tinham ido à cidade were gone away unto the comprar city comida. to buy meat. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Then said the woman of Samaria, como sendo tu judeu, how is that thou, being a Jew, me pedes de beber a mim, ask drink of me, que sou mulher samaritana? which am a woman of Samaria? Porque os judeus For the Jews não se comunicavam com os have no samaritanos. dealings with the Samaritans. Jesus respondeu e disse: Jesus answered and said unto se her, tu conhecesse if thou knewest o the dom gift de of Deus e quem é God, and who it is o que te diz, that said to thee, dai-me de beber, give me to drink, tu lhe pedirias thou wouldest e ele lhe have daria asked of him, água viva. and he would have given the living water. Amém, igreja. Amen, church. Estamos com o nosso segundo exemplo. Here we are with our second example. Uma mulher A woman que vivia em Samaria, that lived in Samaria. só que ela não era uma mulher comum. She was not a common woman. Ela sabia She knew que ela era pecadora. that she was a sinner. Ela tinha essa She consciência. had this conscience over her. E Jesus tocou o coração dela And Jesus touched her heart exatamente exactly falando para ela
saying to her que ele sabia que ela não era casada that he knew she was com o not homem married que ela estava vivendo. with the man that she was E, living Deus, with. e Jesus revelou quem ela era. And Jesus revealed who she was. Jesus, Jesus ele não te acusa dos seus does pecados, not condemn you. mas não acha But don't think que esse Jesus que é pregado lá fora, that Jesus that is preached paz e outside, amor, peace and love, sem correção, without correction, existe. exists. Jesus ama, Because Jesus mas ele loves, sempre vai mostrar but he will always show aonde nós estamos errando, what you're doing wrong. porque é impossível Because it's impossible alcançar o céu to go to heaven sem a graça dele nas nossas without His grace vidas. upon our E é lives. impossível And it's impossible receber a graça to dele receive His grace cultivando o pecado. cultivating sin. Você tem que ter nojo do You need to pecado. have disgust. Você tem que ter desejo de You mudança. need to have desire of change. Você não pode ter um pecado de estimação como um bichinho de You estimação, cannot have a pet as a sinner. achando que é A pet as comum. sin, thinking it's okay. Tudo bem. It's okay. Beber um pouquinho de vinho. Drink a little bit of wine. Tudo bem. It's okay. Ficar sem compromisso. Being with someone without having a relationship with them. Tudo bem. It's okay. Sexo antes do Sex casamento. before marriage. Não está tudo bem. No, it's not okay. Jesus Jesus morreu por nós. died for us. Quem somos nós Who is we para não conseguir resistir without no resisting às tentações deste mundo? the temptations of this earth? Eu não vou falar para olhar para o lado porque tem duas línguas, I will not say for you to look mas fala your para Bible você because mesmo. two languages, but Quem sou eu say to yourself, who am I? para não resistir Without resisting os pratos, as delícias do diabo? the delicious things of the devil. Porque o diabo faz isso. Because that's what the devil does. Mostra He pecados shows you sins, deliciosos delicious, aos olhos humanos. appearing to be Mas in your quando eyes. você prova deles, But when you ele taste of them, retira a delícia he takes the e delicious joga na out sua cara and que throws it você é pecador. that you are a sinner. Esse é o diabo. That's the devil. Então você, So you, como essa mulher, like this woman, mesmo olhando para dentro even e you look vendo que você inside está and pecando, seeing that you are sinning, seja humilde be humble e aceite essa água and accept this que está water descendo hoje that's aqui, coming through que vai nos heaven here, limpar e nos lavar, that's going to cleanse que vai us nos transformar and transform us em novas pessoas. into new people. Não parecer Do curado, not appear to be cured, mas estar curado. but be cured. Não parecer bom, Not to appear to mas be good, ser um homem bom, but be a good mas man. ser uma pessoa But boa. be a good É person. isso que Deus quer de nós. That's what God wants Uma from us. transformação verdadeira. A transformation. A Você true- pode me enganar, You can deceive me. você pode enganar o seu You can vizinho, deceive your neighbors. você pode enganar um ser You humano. can deceive a human Mas being. presta atenção, But pay attention. a Jesus Jesus, ninguém engana. You do not deceive. Ele conhece você. He knows. Ele sabe o que você fez He hoje. knows what you've done. Ele sabe o que você está pensando He agora. knows what you're thinking. Mas Ele é um Deus But He's a que Ele God dá chance para that He nós. gives you chances. Se hoje for a sua última If chance, today's your last chance, agarra com as suas mãos hold assim, it ó, really abraça. tight. Hug Abraça. it. Hug it. E muda de vida And hoje. change your life today. Porque Jesus está voltando. Because Jesus is E coming não back. há mais tempo And there's no more time left. de brincar com as coisas de You're Deus. playing with God's things. Não há mais There's no tempo more time de achar que amanhã eu mudo. to say, oh, tomorrow I will change. Deus quer você hoje. God wants you Ele quer today. transformar a sua vida He wants to hoje. change you E se today. for sua última chance, Today's your last chance. aproveita. Take it. Porque o inferno é real. Because hell is E só real. tem dois caminhos. There's only two ways. Ou é céu, It's either ou é heaven inferno. or hell. Qual você vai escolher? Which essa one are you going noite? to choose tonight? E aqui Jesus fala para ela que conhecia ela, conhecia o pecado And here Jesus said that He knew her and He que knew ela her sin, cometia, the sin she committed, mas ele tinha uma água viva but He had a living que water poderia purificar ela, that could purify her, transformar ela, transform her, e ela aceitou. and she received it. E ela tomou posse na vida And she dela. accepted in her life. Então, antes, So before, ela vivia uma vida de vergonha, she lived a sinful life com vários relacionamentos fracassados, with a lot of relationships that mas went wrong. ela conheceu But she understood, she met a irresistível graça, the irresistible grace que é Jesus Cristo. that is Jesus Christ. E ela se tornou And she became
a primeira evangelista the first evangelist da sua cidade. of her city. Porque após esse encontro, Because after this encounter, foi it impossível was impossible ela chegar na cidade for her to come to the transformada city, e transformed, não falar sobre and Jesus. not talk about Jesus. Ela começou a falar sobre Start Jesus, talking about sobre o Jesus, encontro com about ele, her encounter with porque him, ela teve certeza because she was que aquele sure Messias that Messiah que era profetizado that was being no prophesied Antigo Testamento, on the Old Testament, ele tinha chegado. he was arrived. Ele estava ali, He had na arrived. He was frente there. dela. He was upon her. Não tinha mais hipocrisia de There religião. was no more hypocrisy of religion. Ninguém poderia mais No acusá-la, one could accuse her porque Jesus because Jesus tinha transformado a vida had dela. transformed her life. Quando Jesus te encontra, When Jesus meets you, é impossível it's você impossible continuar a mesma for pessoa. you to be the same person. Eu profetizo na sua vida I hoje prophesize in your life que tonight você sairá daqui that you live here tonight transformado, transformed, restaurado, renewed, com uma nova visão a new vision sobre essa terra, of this earth. porque essa terra Because this é earth passageira is e, passive, e toda distração focus, and all distraction que o diabo tem that the trazido devil's bringing para a humanidade. for humanity. Você vai sair daqui hoje You live here tonight mais esperto, more vigilant, prestando mais atenção looking at it more. em tudo que o diabo tem tentado Everything that the devil's trying distrair to distract as nossas vidas our lives dessa vida of this life, com Deus, With Jesus. espiritual, spiritual, séria, com serious, compromisso. with relationship. Eu vou continuar falando da Bíblia, I will still remain to talk about the Bible, mas eu vou falar algo que eu conversei com a bispa essa but I semana. want to say something that I spoke with Bishop this week. As pessoas que te rodeiam The people that surround you transforma transforms a visão que você tem the sobre vision you a have Bíblia of the e Bible esse mundo. and this world. Porque se você começa a conviver Because if you begin to attend, que faz pequenos roubos, com a pessoa que faz pequenos roubos, to relate with people that rob, small, be like a small thief, pequenas coisas erradas, do small bad things. você, depois de um tempo, After a time, você começa a achar you start to think que não é tão mal, that it's not that não é wrong. tão errado. It's not that sinful. Afinal, You know, tem pessoas muito ricas there's a lot of rich e people. às vezes a gente passa necessidade, Sometimes às we vezes a have gente quer alguma necessities. coisa que não tem, Sometimes we want something we don't mas a have. Bíblia diz But the Bible says que quem rouba that who não vai robs entrar no céu. will not come to heaven. Percebe? Do you Que understand você começa a conviver com pessoas erradas that when you relate e with começa a achar que o erro tá certo. you begin thinking, oh, the wrong thing is the right thing. Você começa a achar que a Bíblia é You exagerada. start to think that the Bible is exaggerating, Mas é ao but contrário. that's the contrary. A Bíblia está The certa. Bible is E right, nós somos o erro. and we are the fault. De achar That to think que a gente pode dar alguma opinião that sobre a we Bíblia. can have opinions over the Nós Bible. temos que ler, We need to read, colocar em prática have practice e of nos it, afastarmos and de leave pessoas que fazem coisa and errada. take ourselves away from the wrong people, Porque é impossível because it's impossible. você não se acostumar You not to just relate to people quando você está no meio de pessoas erradas. when you are surrounded by Isso é wrong. sobre todos os This pecados, is about all sins, não apenas o roubo. not only robbing. Se você conviver com pessoas que falam mal de outras, você vai achar que é normal. If you relate yourself with people that gossip about each other, you will think it's normal. Se você conviver com pessoas que troca de relacionamento como troca de roupa, você vai achar que é normal. If you surround people that think that changing relationships is like changing your clothes, you will think this is normal. Se você começar a conviver com jovens If you relate with young people que têm relação sexual antes do that casamento, have sex before marriage, você vai achar normal. you will think it's normal. Não importa. It doesn't Se estamos no século 21, it doesn't matter if we are on the 21 century. a Bíblia The Bible continua a mesma. remains the O same. pecado The sin continua o mesmo. remains the same. Eu acabei de falar de uma mulher I just spoke about a woman que teve 4 maridos that had 4 husbands e estava com um homem and was with a que man não era marido that dela. was not her husband. Ela teve solução. She had a solution.
Eu não estou aqui falando I'm not saying here que tonight você não tem that you solução. don't have a solution. Mas é But impossível it's impossible você olhar para este mundo for you to look around on e this você world olhar para a Bíblia and to look at the Bible e achar que as pessoas lá de and fora think the people estão outside seguindo essa is Bíblia. living this Bible. Você precisa You need to se believe. afastar You need to take yourself de away pessoas from the people que não têm a mesma fé. that doesn't have the same faith as you. Você vai falar de Jesus para elas. You speak about Jesus to them. Você vai mostrar que Jesus mudou sua vida. You show that Jesus changed your life. Se elas não quiserem, But if they don't want to, elas não podem te atrapalhar. they cannot destroy Você you. se retira You need to take yourself em away amor, with love, com educação, with kindness, orando por essas pessoas. praying for them. Mas existem lugares But there's places que quando você encontra Jesus, that when you encounter Jesus, é impossível it's você impossible continuar for you to frequentando. remain. E se Deus está falando sobre isso nessa noite, If God's speaking about this tonight, é porque Ele quer te livrar it's because He wants to de algo que pode acontecer of something that may em happen lugares que Jesus não entra. in places that Jesus did not enter. Amém, igreja? Amen, church. Estejam Be vigilantes. vigilant. Cuidado. Take care. É melhor não conhecer Jesus It's better not to know Jesus do que conhecer Jesus than know Jesus e brincar com Ele. and play around with Him. Porque você é amado, Because you're loved. você está tendo essa chance You have this de chance, mudar completamente a tua this vida. opportunity of changing your life. Então não fica com o pé na igreja, So do not be with a E feet um on pé no church mundo. and a feet on the world. se decida hoje Think about this today. o Take que it for você today. quer para sua vida. What you want in Porque your life. Ele quer Because what He wants te abraçar, is to hold cuidar you, de você, take care of te you, libertar. to free you. Mas But Ele não é como um ladrão. He's not like a thief. Ele só entra He only onde ele enters é convidado. where He's invited. Convida ele hoje Invite para Him to entrar go, no seu to coração. enter in your heart. Porque Ele Because He vai mudar a sua mente, will change your vai mudar mind o seu coração will change your e vai heart, mudar a tua vida and will change your por life completo. completely. Porque é impossível Because it's impossible quando Jesus entra that when Jesus não mudar a enters, nossa vida. for us not to change our Completamente. lives completely. Meu Deus, o horário já foi. The Eu vou time- falar sobre um homem agora. Eu falei sobre uma mulher, vou falar I'm sobre going um to homem. speak about men now. I spoke about a woman. I'm going to speak about a man. Jesus está querendo livrar alguém do roubo aqui. Jesus is trying to take care of someone without not having thieves. Porque o homem que eu vou falar Because the man I'm going to talk about é Zaqueu, is Zacchaeus, um cobrador de impostos. a collector of taxes. Que nessa época That in this time aproveitava used to take opportunity e cobrava um pouco a mais. of taking more E não taxes, cobrava, ele fazia and he fraudes. used to do frauds. E ele tinha coisas The financeiras financial things que não pertenciam a that did ele. not belong to him. Isso chama o quê? Roubo. What did it sound like? Thief, like he was robbing someone. Então, se Deus está falando isso nessa So if noite, God's alerting us tonight, Ele está nos alertando. He's alerting us. Não pegue nada que não é Do not seu. take anything that is not yours. Não faça nada Don't do anything que pode te incriminar. that may Não vá pela cabeça de outras that may pessoas. criminalize you. Don't go with people's minds. Não faz o que a pessoa não tem coragem. Don't do the things that the person doesn't have the courage to do. Porque eu já ouvi histórias Because I heard stories de amigos, of friends, sabe, amigos you know, friends que te desafiam that dare you a fazer coisas. to do things, E você é pego and you are e a caught, culpa é sua. and the fault is E a yours. ideia foi do diabo e But do the amigo. idea was of the devil and of the E friend, você paga o preço. and you pay the price. Então vigia. So be vigilant. Os jovens que estão aqui nessa The noite, young people that are here tonight, Deus está falando com vocês. God's speaking to you. Vigia. Be vigilant. Não faça nada Don't do nothing que é criminal that is of criminal para não prejudicar a sua vida. for it not to be bad in your life. Lucas 19, o versículo 9 e 10, Luke chapter 19, verse 9 to 10 fala sobre Zaqueu. talks about Zacchaeus, Mais uma pessoa another person que teve um encontro com a graça, that had an encounter with the grace que chama Jesus Cristo, that is Jesus, e foi impossível and it was impossible continuar a mesma pessoa. for him to be the same person. No versículo 9, In verse 9, diz assim: it says like this. E disse Jesus: And Jesus said unto him,
Hoje veio a salvação a esta casa, This day is salvation come to this house. pois também este é filho de Abraão. For so much as he is also a son of Abraham. Porque o filho do homem For the Son of Man veio buscar is come to seek e salvar and to save o que se havia that which perdido. was lost. Eu amo esse I versículo. love this verse. Porque ele veio Because he came buscar e salvar to seek and to save eu e você, me and que you estávamos that perdidos. was lost. Mas ele nos encontrou. But he encountered us. Hoje você não está aqui por acaso. Today you're not here by only a thing that you came here. Você é amado. You are loved. Ele amou você. He loved you. Ele preparou este momento He para prepared você. this moment for you. Você pode pensar que estamos em muitas pessoas You may think that we are surrounded by a lot of e people. você é qualquer pessoa para And ele. you are only one person to him. Mas cada um de But nós each and every one of us somos conhecidos por is ele. known by him. Ele te He conhece. knows you. Ele te criou. He created E you. ele te deu a And chance he gave you a chance de conhecer essa graça of knowing this grace, irresistível this irresistible e grace, ter ele na tua vida. and have him in your life. Que nessa And noite make tonight, você pega esses exemplos take this example que a Bíblia nos deu that the Bible gave de us pessoas que estavam of people that was perdidos lost no pecado, on sin com uma vida desgraçada, with disgraced life. porque Zaqueu, Because Zacchaeus ele era rico, was rich, ele tinha casa, had houses, ele tinha dinheiro, had money, mas faltava uma coisa para ele: but one thing was missing: Jesus. Jesus. E quando Jesus entrou, And when Jesus encountered him, e ele entrou na casa de Zaqueu, he entered his house. ele declarou lá dentro: He declared in that place, hoje veio salvação a essa casa. today came salvation to this house. Porque Zaqueu estava Because perdido Zacchaeus was lost no meio in the middle das of distrações deste mundo, distractions of this no world. meio do dinheiro In the middle ilícito. of the money. O dinheiro não era dele. The money wasn't his. Ele roubou muitas He pessoas. robbed a lot of people. E quando Jesus o encontrou, And when Jesus encountered him, ele falou, Zaqueu falou a Jesus: Zacchaeus told Jesus, eu vou vender, I will sell, eu vou devolver, I'll give eu back, vou recompensar, compensate, mas eu quero Jesus na minha but I vida. want Jesus in my life. O que é difícil What is hard? ou o que tem valor para você What has value que está difícil that is being hard de você abrir mão for you to give que away está lá no mundo? of being in the world? O que você ainda não conseguiu abrir mão? Qual é o pecado de estimação que você não conseguiu abrir mão? What is a sin that you cannot still give away to be with Jesus? Nada é mais valioso Nothing's more valuable do que a sua salvação. than your salvation. Porque o céu é real, Because heaven is real, mas o inferno também é real. but hell is also real. O céu é real, Heaven is real, é maravilhoso, it's amazing, é grandioso, it's glorious, mas do mesmo jeito but the same thing que o céu é maravilhoso that heaven is e amazing real, and real, o inferno é real. hell is also real. E eu não quero trazer medo a ninguém, And I don't want you to have fear, mas eu quero abrir a sua mente nessa but I want noite to open your mind para entender. of Se understanding hoje for chamado a tua that senha, today if your key is called, para onde você vai? where are you going? Se ele chamar Camila, If they call Camilla, para onde eu vou? where am I going? Se esse ar que eu estou aqui agora fechar, If this air that I'm breathing right now closes, se eu morrer agora, if I die right now, para onde eu vou? where am I going? Você tem certeza para onde você Are you vai? sure of where you're going? Porque só tem uma chance. Because there's only one chance. Não tem reencarnação. There's no Não vai ter reincarnation. segunda chance. There's no two Não tem chances. segunda vida igual There's essa. not two lives A like chance this. é hoje. The chance is today. Se hoje você morrer, Today you die. para onde você Where are you vai? going? Para onde vai a tua alma? Where does your soul go? Jesus está aqui. Jesus is here. Ele quer te He salvar. wants to save you. Ele quer te He curar. wants to cure you. Ele quer te He transformar. wants to transform you. Mas é necessário But it's você necessary ser sincero com for you Deus. to be sincere. Você abrir completamente o teu Open your coração. heart completely to Him. Como um homem estudado, The way a studied man, como Nicodemos, like Nicodemus, abriu o coração dele. open his heart for Him. Como uma mulher Like a woman que estava como uma that prostituta, was like a prostitute
abriu o coração opened her heart, e Jesus entrou and Jesus e mudou a vida dela. and changed Como her um life. ladrão, Like a thief, abriu o coração, opened his heart. Jesus entrou Jesus e entered limpou a vida dele. and cured him. Assim será na nossa vida. Like this will be Quando in our nós lives. abrimos o nosso coração When we open e our heart deixar ele and entrar, let him come in, é impossível it's impossible continuarmos sendo to be the a same, pessoa que somos the hoje. same person as we are today. Nós precisamos We need to be, tomar uma decisão we need to take an action hoje. today. Não é amanhã, It's not tomorrow. não é domingo que It's vem. not next É Sunday. hoje It's today. que você deve falar: That you need to say, Jesus, Jesus, entra na minha vida, enter in my life. entra na minha casa, Enter in my house. muda a minha vida Change my por life. completo. Completely. Eu não quero ser I don't want to be essa pessoa que eu sou the person hoje. I am Eu today. quero nascer de I want to novo be born no again. Espírito de The Deus Spirit of e God ser be transformado transformed por Jesus Cristo. by Jesus. Aleluia. Se você crê Hallelujah. nessa If you noite, believe tonight, você não vai sair daqui. Pode do not aplaudir even Jesus. explore Jesus. Se você crê nessa noite, If you believe tonight, você não vai sair daqui you will not live here tonight da maneira que você the entrou. same person as you came in. Você vai sair daqui You will live here tonight decidido deciding, a mudar de vida. knowing that you will change your life. Você vai sair daqui hoje You will live here tonight transformado. transformed. Você pode pensar agora: You may think now, Deus, eu tenho um vício. God, I have an addiction. Como eu posso sair daqui sem esse vício? How will I live here without this addiction? Se você crê, você sai If you believe, you will live here without sem the esse addiction. vício. Without the Porque você addiction. não nasceu assim. Because you were not born like this. Você nasceu limpo, You were born clean sem nenhum vício. with no addictions. Mas Jesus But Jesus pode fazer você nascer de novo can make hoje you be born e again transformar toda a sua and vida. transform your life. Basta você acreditar. It only takes you Basta to believe. você abrir o seu It coração. only takes you to open Porque your Ele heart pode transformar because He can transform you. todas as coisas He can transform all na things sua in vida. your life. E você pode amanhecer amanhã And you may wake up tomorrow uma nova a pessoa new person que nem você that mesmo not even you vai acreditar. will believe. Porque não é pela sua força, It's not your não é strength. pela minha força, It's not by my é strength. pela força de Jesus. By His strength. É o sangue dele His blood que derramou na cruz, that was bled que in the vai nos cross curar, that's gonna vai nos cure us, lavar wash de us todo o pecado. of all sin. Amém, igreja? Amen, church. Se você acredita nisso, Believe tonight. levanta a sua mão Open, raise your hand. e aplaude o nome And do applaud Senhor. Jesus. Amém, aleluia. Hallelujah. Obrigada. Thank you.